Boa tarde, senadora. Agradeço a oportunidade. Estou muito honrada de estar aqui, espero contribuir. Minha fala é mais sobre a questão do direito penal para esclarecer muitas dúvidas e desinformações que nós vimos aí, principalmente na semana passada. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre o projeto de lei 1904, de 1924. Bom, para a gente entender, primeiro, como funciona hoje a legislação penal. O Código Penal, ele prevê a proteção da vida em desenvolvimento. Então, é um bem jurídico protegido pelo direito penal. E essa previsão, ela é tão importante que ela está no primeiro título, que é do crime, que trata dos crimes contra as pessoas, no capítulo 1º, que trata dos crimes contra a vida. E o aborto está previsto ali nos artigos 124 a 128 do Código Penal, que possivelmente, caso seja aprovado o PL 1904, sofrerão algumas alterações, e eu quero mostrar aqui quais serão os possíveis impactos. Então, o primeiro artigo trata do autoaborto, quando a própria mulher ela vai executar manobras tendentes à realização do aborto, ou quando ela consente na realização do aborto. Hoje a pena é muito baixa, uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Isso significa que é possível, inclusive, a suspensão condicional do processo, que, como o próprio nome já diz, permite que o processo seja suspenso de 2 a 4 anos, desde que previstas algumas condições em outro artigo do Código Penal, que não vem aqui ao caso adentrar nessa questão. O artigo 125 e o artigo 126, eles tratam do aborto quando esse aborto é provocado por terceiro. E é importante aqui mencionar, antes de falar sobre a pena de cada um desses artigos, que o Código Penal, ele não define o que é aborto. Ele fala apenas provocar aborto. E a quem cabe essa definição do que é aborto? Nós do direito, os doutrinadores, os estudiosos do direito e a jurisprudência, que são os julgadores, as pessoas que julgam os casos, é que definirão o que é aborto com base na ciência médica. Então, o Código Penal só fala realmente em provocar aborto. Os artigos 125 e 126, então, voltando, são hipóteses de crimes de aborto provocado por terceiros. O 125 é quando não há o consentimento da gestante e quando não há, tem uma pena maior, que é de reclusão de 3 a 10 anos, e tem uma causa especial de aumento de pena. Ou seja, esse crime pode ter uma pena ainda mais alta quando houver lesão grave, aumenta-se a pena em 1/3, e essa pena pode ser duplicada se resultar em morte. E no artigo 126, nós podemos ver que tem uma pena um pouquinho mais baixa, porque existe ali o consentimento da mulher. Então, o terceiro provoca o aborto e a mulher consentiu. Essa reclusão é de 1 a 4 anos, e por ter uma pena mínima de até 1 ano, também permite a suspensão condicional do processo, mas ela pode ser maior, de 3 a 10, quando essa gestante tiver menos de 14 anos, ou quando tiver alguma doença mental, por exemplo, ou quando o consentimento dela foi obtido de forma inválida, por meio de uma fraude, por meio de violência ou de grave ameaça. E também tem aquela causa especial de aumento de pena se houver lesão grave ou se houver morte. E no artigo 128, existem causas, e aqui adotando uma doutrina do Dr. Rogério Greco, são causas de excludente da culpabilidade. Então, embora o Código Penal fale, não se pune, mas são causas de excludente de punibilidade, de culpabilidade, a do estupro, e o estado de necessidade do aborto necessário. O que é isso? O Código Penal não pune quando o médico precisa fazer o aborto para salvar a vida da gestante. A gestante sai em risco, é uma causa de estado de necessidade, temos aborto necessário, ela não vai responder, o médico não vai responder. Da mesma forma, não se pune quando existe uma gravidez que resulta de estupro e tenha um consentimento da gestante para fazer o aborto ou do seu representante legal, se ela for incapaz. E nós temos ainda
uma terceira hipótese de não se punir o crime de aborto, que é uma invenção do Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese não está prevista no Código Penal, mas o STF decidiu que, no caso da anencefalia, também não haverá punição. E a questão aqui é, para a gente refletir, o que mais o Supremo Tribunal Federal vai criar nesse sentido? Então, complementando a apresentação da doutora Annelise, que trouxe esse histórico internacional referente ao aborto, é importante que a gente também tome conhecimento da justificativa do projeto de lei. Quem escreveu merece parabéns, está excelente. Conta como, ao longo dos anos, desde o Código Penal de 1940, houve uma expansão da agenda abortista, por meio de notas técnicas do Ministério da Saúde e também por decisões judiciais. Então, quem não leu, fica a sugestão aqui de leitura. E é importante que a gente pense, é óbvio que o Código Penal, em 1940, não tinha como estabelecer um marco temporal, uma limitação temporal, porque o aborto, naquela época, no último trimestre da gestação, era simplesmente impensável, porque existia um risco altíssimo de morte para as gestantes. Além disso, não havia anestesia de forma ampla. A penicilina tinha sido recentemente fabricada, em 1945, Código Penal de 1940. Nos casos de parto cesárea, praticamente uma mulher em cada 5 morria, e não havia a sistolia fetal. Então, como que o Código Penal, em 1940, quando foi publicado, iria prever alguma limitação temporal? É óbvio que não preveria. Então, o PL 1904 está vindo justamente para fazer isso. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje a gente consegue verificar a viabilidade desses bebês com mais de 22 semanas. Bom, e o que o PL 1904 vai fazer com os artigos do Código Penal? Aquele primeiro que a gente viu do autoaborto, essa pena, que era de 1 a 3 anos, ela pode passar a ser de 6 a 20 anos de reclusão, que é uma pena do homicídio simples, desde que haja viabilidade do feto presumida acima de 22 semanas. E vai ter a possibilidade, que não existe outra, hoje, não existe essa possibilidade do perdão judicial. O que é o Instituto do Perdão Judicial? É quando o juiz, verificando no caso concreto, que aquela pena ela vai ser desnecessária, porque a acusada já sofreu tanto, o juiz, excluir a pena, ou inclusive pode diminuir a pena. Além disso, é bom a gente falar também que essa é a pena base, 6 a 20 anos do homicídio. Então, é possível, no momento da dosimetria da pena, que ela ainda seja menor do que isso, né? Porque todos nós aqui do direito sabemos que é possível diminuir abaixo ali do mínimo legal, então pode ser que venha uma pena ainda menor, se é que virá, porque tem a previsão do perdão judicial. E aí, no caso, aqui, esse parágrafo 2º, que prevê o perdão judicial, o ideal seria que ele se referisse apenas às hipóteses do parágrafo 1º, e não ao caput. Com relação aos artigos 125 e 126, que são os abortos provocados por terceiro, sem consentimento e com consentimento da gestante, embora hoje eles tenham penas diferentes, com a aprovação do projeto de lei, passarão a ter a mesma pena do homicídio simples, na hipótese acima de 22 semanas, com viabilidade do bebê, sem previsão de perdão judicial para esses terceiros que provocarem um aborto. E com relação à não punibilidade, não vai incidir essa escusa. Então, no artigo 128.2, a gente viu o estupro com consentimento, porém, se houver viabilidade acima das 22 semanas, não vai ter essa causa de não culpabilidade. Então, a gestante vai responder, e aí a gente volta para aquela questão do perdão judicial. Com relação a principais dúvidas que surgiram semana passada, eu vi gente falando assim: onde tem a mesma régua, mesma regra, mesma lógica que a da anencefalia tem que ser aplicada para o estupro? É óbvio que não, porque a anencefalia, no seguinte sentido, essa pessoa falou, a mulher tem o direito
até o último dia, diante do sofrimento dela, de decidir se ela vai fazer aquele aborto ou não. Então, se isso é válido para a anencefalia, então tem que valer para o estupro. É óbvio que não. No estupro, a gente está falando de bebê com viabilidade, com possibilidade de nascer com vida, diferentemente da anencefalia, sem entrar aqui na minha opinião, que quando o bebê vai viver poucas horas. Então, como a doutora Lenise também bem explicou, vai haver uma interrupção da gravidez sem que mate o bebê, e, nesse sentido, nós precisamos fazer campanhas de divulgação e incentivar que essas mulheres tenham acesso à informação adequada sobre a entrega voluntária, que não é crime, não se confunde com abandono material de incapaz. Então, é um direito da mulher, sim, a entrega voluntária. E também afastar aquela mentalidade que o Dalrymple chama de a faca entrou, porque a culpa para pessoas que pensam assim nunca é do criminoso. Chegaram a dizer, né, que o projeto de lei faria com que essa mãe perdesse a guarda, porque seria homicida, o filho voltaria para o estuprador e continuaria a ser abusado ali. Então, é uma mentalidade completamente distorcida que não faz sentido. Também, rapidamente, preciso falar aqui sobre a questão da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. O que tem a ver com isso? Tem muita coisa a ver, porque a gente está discutindo aqui um assunto muito importante, mas que tem a raiz do problema está em um ponto que também está sendo atualmente debatido no Congresso, que é a juristocracia. A Lei dos Crimes Hediondos previa o regime integralmente fechado, e o Supremo Tribunal Federal, com base em um princípio, determinou que isso seria inconstitucional, que o regime teria que ser inicialmente fechado. Então, eu quero lembrar aqui uma fala do ministro Barroso no CEUB, aqui em Brasília. Ele disse que a Constituição, entre aspas, quando bem manipulada, ela pode trazer qualquer solução, só não traz a pessoa amada em 3 dias. Então, a preocupação é o que mais o Supremo Tribunal Federal vai criar para afastar o crime de aborto, contrariando as prerrogativas do Congresso Nacional, suas atribuições, os parlamentares que falam em nome do povo. Então, essa é uma preocupação. Para finalizar, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como a deputada Cristonieto falou, crianças e adolescentes são inimputáveis, se sujeitam lá às normas do Estatuto. Crianças e adolescentes não têm pena, elas praticam atos infracionais. As crianças podem ser aplicadas as medidas de proteção previstas no artigo 101, proteção, acompanhamento da Justiça da Infância, escola, programas de acolhimento. E os adolescentes, medidas socioeducativas. Então, não há que se falar em prisão, como se está sendo falado nos meios de comunicação. Para finalizar, eu gostaria aqui de clamar ao Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que revoguem a liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, para que volte a ter vigência a resolução do Conselho Federal de Medicina, que atuou dentro das suas atribuições, levando em conta a ética e todos os dados científicos que foram aqui apresentados pelos representantes do Conselho. Obrigada. Tá bom. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, doutora Bianca Cabucci Rosieri, defensora pública do Distrito Federal.